Amém. Como é bom exaltar o Senhor com belos cânticos nessa manhã, com orações. E agora, irmãos, com o estudo da palavra do Senhor. Vamos abrir juntos a palavra de Deus nessa manhã em Gênesis, capítulo 39. Vamos estudar os versículos 1 a 23. Semana passada nós vimos aquele capítulo tenebroso, de Judá e Tamar, e hoje continuamos com algumas trevas ainda perseguindo a história do povo de Deus, mas também vamos aprender bastante sobre a graça do Evangelho de Cristo. Então, eu peço a você que ouça com atenção a leitura da inspirada, infalível e inerrante palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Essa é a palavra do Senhor. Vamos abaixar as cabeças e orar mais uma vez. Diante da tua palavra, Senhor, nós nos prostramos, como acabamos de cantar, reconhecemos que tu és o nosso amado Senhor e autoridade absoluta nas nossas vidas. Senhor, queremos aprender de ti. Pedimos que o Senhor nos dê graça, aprendizagem e boa interpretação da tua lei para aplicarmos ela em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pedi o pessoal da mesa para aumentar um pouquinho o retorno aqui para mim. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, a gente vê claramente que para se ter uma vida bem-sucedida, aquela vida prescrita por Cristo, é necessário fidelidade. Fidelidade é um tema importante na Bíblia e é uma meta que deve ser perseguida e é reforçada por vários ditados e várias frases na Bíblia. Quer ver? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Temos que correr a carreira que nos está proposta.
Timóteo, como bom soldado de Cristo, você deve lutar o bom combate da fé. E a Bíblia fala várias coisas para falar que nós devemos ter uma perseverança inabalável. É o que a Bíblia diz. Ela não exige nada menos de nós do que fidelidade até a morte para o crente. E aí que é o nosso problema, né? Porque então você olha para você e fala: oh. E agora? Porque você sabe quem você é. O nosso desespero, meus irmãos, se dá em parte porque nós temos uma tendência de interpretar a Bíblia como um livro que exige que devemos ter uma capacidade sobre-humana de sermos fiéis e perfeitos em todas as circunstâncias. É ou não é verdade? Essa semana eu estava conversando com alguém que disse que uma amiga dela abandonou a igreja porque ela falou que ela não serve para ser crente. Por quê? Porque todos os crentes são muito bons. Todos os crentes são perfeitos. Todos os crentes são perseverantes e fiéis. E meus irmãos, se você é crente há tanto tempo quanto eu sou, ou um pouquinho menos, você sabe que não é bem assim. Logo vem a nossa frustração pessoal, aquela sensação, e eu já ouvi isso antes, de que o evangelho certamente deve servir para alguém, menos para você. Meus irmãos, o texto de hoje serve para exaltar não você, mas a fidelidade de Deus. Essa fidelidade de Deus que altera a nossa percepção sobre como nós podemos viver sob a dependência da fidelidade dele, e aí sim descobrir o caminho da fidelidade. Então, esse texto vai mostrar 3 maneiras que a fidelidade de Deus altera a nossa percepção de fidelidade. Primeiro, ele vai mostrar aqui que essa fidelidade de Deus nos leva a usar os nossos dons para abençoar o mundo ao nosso redor. Depois, a fidelidade de Deus nos leva a suportar investidas e injustiças. E a fidelidade de Deus também nos leva a servir em meio à aflição. Então vamos ver isso. Primeiro, a fidelidade que nos leva a usar os dons em relação ao mundo. A história continua na narrativa de José, que na verdade é a história de Jacó. Lembra? Capítulo 37. E havia se iniciado lá atrás, aí foi interrompida pela história de Judá e Tamar. Mas agora a gente volta para a história de José. E aí a gente para naquele ponto, meus irmãos. A gente parou naquele ponto. O choque que deve ter sido para José quando foi traído pelos seus irmãos e foi vendido insensivelmente para os mercadores no caminho para o Egito. E meus irmãos, essa informação do versículo 1 é muito importante. Você está vendo aí, olha o versículo 1. José foi levado ao Egito. Você tem que guardar o Egito aí na sua cabeça, porque esse é o local difícil, o local idólatra, o local politeísta, onde Deus decide manifestar a sua redenção. Então a história do povo de Deus está entranhada em lugares difíceis. E ali nesse lugar difícil havia um homem chamado Potifar. Ele é chamado de egípcio, e um oficial de Faraó, o capitão da guarda. Meus irmãos, a situação era complicada, mas o versículo 2 vai nos dar uma frase, que é a frase que você interpreta todo esse texto que nós vamos ler hoje. O que está escrito aí no versículo 2? O Senhor era com José. Meus irmãos, essa informação é extremamente importante, porque ela vai realçar que todo o sucesso que José obtém agora, na jornada dele, é por causa disso. Veja, o texto vai dizer primeiro que José se tornou um homem próspero, de tal maneira próspero, que Potifar percebeu a graça de Deus sobre ele e o colocou em posição de administrador sobre todos os bens e assuntos da casa. Você já imaginou, meus irmãos, um egípcio pegar um hebreu e fazer isso? E perceba, veja, a essa altura talvez você poderia pensar que José era realmente um menino iluminado, né? Quantas habilidades administrativas ele tinha, habilidades de gestão, boa liderança. Se ele passasse aí por uma dessas escolas de vocação, José era o canivete suíço, era o cara que fazia tudo, né? Mas, meus irmãos, você percebe que o texto não está enfatizando as habilidades de José, mas o sucesso dele era porque o Senhor, Yahvé, era com ele por onde ele ia, não por causa dos talentos naturais dele. E essa é uma perspectiva de vida que você precisa ter se você quer ser um crente maduro. Que os nossos talentos naturais, eles não serão de fato dons espirituais, até que estejam sendo utilizados sob o poder do Espírito e na dependência do Espírito Santo. Essa é a diferença entre um dom espiritual e uma habilidade natural.
Uma habilidade natural você poderia justificar que é uma coisa que você sabe fazer, mas um dom espiritual é uma graça do Espírito Santo para usar algo para a glória de Deus. E meus irmãos, é tão fantástico isso, porque por amor de José, Deus abençoou a casa de um egípcio. Ele fez Potifar prosperar por causa de José. Meus irmãos, Potifar estava tão despreocupado com relação a José que ele só botou uma regra: não toca na minha esposa. E ele era tão despreocupado que o texto fala no versículo 6 que a única coisa com que ele se preocupava era o pão que ele comia todo dia, se estava do jeitinho gostoso que ele comia lá. O resto estava na mão de José. Meus irmãos, note, eu quero que você e eu percebamos isso, note como um crente pode abençoar um mundo descrente. Estava conversando com o irmão essa semana e a gente falando ali sobre o mundo está tão difícil, né? Que a nossa tendência é se voltar para dentro da nossa bolha reformada, nossa bolha evangélica. A gente tem que se proteger, tem que proteger nossas crianças, proteger nossos filhos. Meus irmãos, mas o movimento das Escrituras para o crente não é centrípeto, não é se voltar para si, mas é centrífugo. É você pegar o alfinete do Espírito Santo, estourar a bolha e falar: Senhor, a gente está indo lá fora. Um irmão recentemente também questionou se a nossa igreja só tinha trabalhos internos. E aí eu fiquei curioso, o que ele queria dizer? O que é trabalhos internos? E aí ele queria saber se a gente estava se envolvendo com outras coisas, com pessoas, com apoio a parcerias, com trabalhos sociais. E eu estava lá pensando com ele, eu falei assim: rapaz, a nossa igreja tem sido bem saidinha. Não sei se você sabe, mas a gente está desenvolvendo esse trabalho na estrutural agora, os nossos jovens estão indo lá, o grupo de missões está indo lá, e tem a nossa congregação videira, e tem uma parceria ali com o Sopão na Nacional, tem muita coisa acontecendo, porque Deus convida a igreja como igreja a parcerizar com outros. A nossa visão é conciliar local, regional, nacional e internacional. O povo de Deus, meus irmãos, se coloca à disposição para abençoar a sociedade, o mundo, fazer da cidadania celestial a nossa identidade como cidadania terrena. Porque afinal de contas, meus irmãos, como o mundo será transformado se a igreja, o povo que conhece a Deus, não profetizar em vida a luz do Senhor, não viver a ética do reino lá fora? Eu gosto muito de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Sabe por que eu gosto desses 4 cabrinhas? Porque 4 presidentes babilônicos passaram, mas eles ficaram. Começou com Nabucodonosor. Nabucodonosor transformou Daniel num dos sábios, num dos eruditos, e também Sadraque, Mesaque e Abednego. Passa Nabucodonosor, vem Belsazar. Passa Belsazar, vem Ciro, Dario, vem todo mundo. E eles continuam sendo consultores dos presidentes e abençoando a Babilônia, meus irmãos. A Babilônia. Se é possível abençoar a Babilônia, quanto mais Brasilônia. Eu e você deveríamos cogitar isso, meus irmãos. Então a fidelidade de Deus nos leva a usar os nossos dons para abençoar o mundo, para abençoar os descrentes. Segundo lugar, meus irmãos, a fidelidade também vai nos ajudar a sermos resilientes diante das investidas e injustiças do inimigo. Meus irmãos, o texto vai dizer no versículo 6 que José não era apenas um homem abençoado por Deus e bonito por natureza, ele era de fato muito bonito por natureza. Ele era formoso, é o que o texto diz. E ele atrai o olhar de uma mulher, cujo nome não é mencionado, mas ela é a esposa de Potifar. Ela vai dar trabalho, certo? E veja, meus irmãos, eu estava lá bolando meu sermão e não tinha nome dela, então eu decidi dar um nome para ela, tá? Vou chamar ela de Potífera, tá? A esposa de Potifar. E você vai ver, porque Potífera é uma víbora, então você vai ver, tá? Ela passa a agir, meus irmãos, como a mulher de Provérbios 7. A mulher adúltera, a mulher sedutora. Quando ela percebe a beleza de José, ela logo o convida para deitar-se com ela, numa atitude insistente de sedução. Ela arma armadilhas, como um gato perseguindo um rato. E quando José ali, logo de cara, recebe a primeira investida dela, ele começa a justificar. Ele diz para ela: veja bem, eu sou mordomo do seu marido me confiou todas as coisas, e ele não deixa eu tocar em você. E a justificativa que ele dá aí no versículo 8 e 9 é: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que ele não está falando pecaria contra Potifar.
acima de Potifar havia o Deus a quem José servia. E meus irmãos, é impressionante, agora você começa a entender o contraste entre o capítulo 38, que veio antes, e o 39, onde nós estamos. O contraste entre o caráter de Judá e de José. Lembra que eu falei? Na semana passada, a gente viu que Judá vivia como um cananeu entre cananeus, não era? Ele não se contaminou, ele não absorveu a cultura. Mas José, meus irmãos, decide honrar a Deus como um hebreu vivendo no meio dos egípcios. Ele não confundiu a identidade dele, ele não se deixou enganar, ele se manteve fiel ao Senhor, e se ele era fiel ao Senhor, ele se manteve fiel ao seu chefe humano. Dica de crente para crentes, meus irmãos: é por causa da sua fidelidade a Deus que você será fiel àquele seu chefe meio complicado, aquele colega de trabalho que te dá complicações. Deus está acima dos chefes humanos, Deus está acima dos empregados. É por causa do Senhor que a nossa ética pessoal, de como cuidamos do nosso corpo, o nosso corpo é santuário do Espírito, foi o que nós lemos hoje, em 1 Coríntios capítulo 6. Se o meu corpo é um santuário do Espírito, como poderia José colocar o seu corpo à disposição de uma meretriz, de alguém que estava agindo dessa maneira? E meus irmãos, eu vou falar um negócio com vocês. Essa esposa de Potifar era insistente. O texto vai deixar claro que todos os dias ela tentava convencer José a deitar-se com ela. Você imagina, meus irmãos? Todo dia, vem cá, vem cá, vem cá. Até que houve uma ocasião em que José estava na casa e não havia outros homens por perto. E aqui, dica agora não de crente para crente, mas de homem para homens e homens. Homem para homens. Não vá à casa de nenhuma mulher quando ela estiver sozinha. Não faça isso. Ah, mas não vai acontecer nada, pastor. Que isso, pastor? Minha irmã em Cristo. Pastor, ela é mais velha. Não, pastor, ela é mais nova. Meu irmão, acorda, meu irmão. Sabe o que a mulher de Potifar faz aqui? Eu não estou falando que a irmãzinha vai fazer isso lá com você, não. Mas sabe o que ela faz aqui? Ela agarra ele pelas vestes. Ah, vem cá! E ela insiste para que ele se deite com ela. E José ali naquela cena meio que consegue se desvencilhar. E ele foge correndo, meus irmãos. E as roupas dele ficam na mão dela. E ele sai correndo pelado pelo palácio. Então a Potífera usa esse incidente para se vingar de José. Ah, você não vai deitar comigo, não? Olha o que eu tenho agora. E ela vai lá e chama os homens da casa. Venham aqui, olha o que aconteceu. O hebreu, o mordomo do meu marido, ele tentou tirar proveito de mim. Nós estávamos sozinhos e ela cria uma narrativa falsa de acusação, quando foi ela que estava tentando seduzir. E ela tinha prova nas mãos, ela tinha uma evidência, as roupas. E meus irmãos, o texto diz que ela espera Potifar chegar da sua viagem, do seu afastamento, e ela pega e conta a mesma história para o seu marido. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o padrão do pecado no livro de Gênesis? Desde Gênesis 3, a nudez se torna um assunto problemático. Veja que o livro de Gênesis continua a mostrar a ferramenta da prostituição, como Tamar havia feito com Judá, como resultado de engano, de manipulação sexual, porque o mundo caído é assim, meus irmãos. As pessoas barganham e o sexo se tornou uma moeda de troca. E por trás de tudo isso, você precisa perceber no livro de Gênesis o agente invisível. Na verdade, Potífera é agente do inimigo invisível por trás. Satanás, a serpente, que é ardilosa. E meus irmãos, Satanás, ele não cede facilmente. Sabe por quê? Porque ele gosta desse jogo sujo. Esse é o jogo dele, é o jogo da tentação. E eu e você, que não deveríamos ser bobos, não deveríamos estranhar que o nosso inimigo use estratégias tão sujas. Porque afinal de contas, meus irmãos, lá em 1 João 3, ele é chamado de o pai da mentira. Esse é o jogo dele. E eu quero trazer aqui uma aplicação bem para corrigir a nossa teologia. Posso tentar ajudar a corrigir a nossa teologia? Você percebeu que a fidelidade de José não foi uma garantia de que ele ficaria imune das adversidades do inimigo?
na sua caminhada? Veja, meus irmãos, como aquele tipo de teologia perniciosa que afirma que se você for fiel, Deus vai te honrar e o inimigo não vai ter lugar na tua vida, ele não vai te assolar. Já ouviu gente falando isso? Já? Se você for fiel, Deus vai te honrar. Os irmãos, não é bem assim, né? Porque a história de Jó está na Bíblia para nos provar esse ponto. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que amava o Senhor, que se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos, da sua família. E o diabo vem, sob a permissão do Senhor, e toca nas propriedades, nos bens, e causa um tremendo tumulto na vida daquele servo. Meus irmãos, veja, a verdade é que mesmo quando o povo de Deus é fiel, nós poderemos ser injustiçados, nós poderemos ser caluniados, nós poderemos ser atacados, e a nossa forma de reagir nunca deveria ser rebaixar o nível e jogar o jogo do inimigo no campo dele, sabe? Eu estou ouvindo umas coisas meio malucas aí dos crentes ultimamente, meus irmãos, que eu estou ficando assustado. Porque o empresário tal, que não tem temor de Deus, ele está prosperando porque ele está fazendo lá as coisas, né, sonegando algumas coisas e está prosperando, e eu que sou crente, que sou fiel, não estou prosperando, vou fazer a mesma coisa que ele, Por que se eu sou filho do rei, eu deveria estar... Meus irmãos, cuidado com essa linha de pensamento, meus irmãos, cuidado. O texto deixa claro para a gente que a postura de José aqui de se silenciar, de aguardar, porque o texto fala que ele, José não aparece, ele fica silente, ele não entra num grande debate de argumentos. Nos lembra que José era alguém que confiava no Senhor. Ele sabia que Deus estava observando tudo o que era injustamente feito, e Deus sempre foi assim. Deus sempre esteve atento à injustiça que é feita contra o seu povo. Por quê? Porque o texto diz, o Senhor era com José, assim como Deus é conosco. Deus estava cumprindo a promessa que Ele fez para Abraão lá atrás. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. As promessas do Senhor são infalíveis. É a presença protetora do Senhor conosco nesse momento, meus irmãos, que nos dá a capacidade da gente sobreviver todos os dias, porque se não fosse o Senhor com nós, não é verdade? Conosco, há muito a nossa sorte já teria virado. Você sobrevive a ataques, calúnias, lembrando-se disso, lembrando-se de que o Senhor não se esquece de nós. E além disso, meus irmãos, obviamente fazendo a nossa parte, Resistir ao diabo. E ele o quê? Fugirá de vós. Eventualmente, meus irmãos, o diabo bate pé. É claro que ele pode tentar usar outras coisas, mas eu e você devemos nos lembrar da importância da resiliência, da dependência do Senhor, do fortalecimento. Essa semana eu estava também trocando uma ideia com um outro irmão e a gente conversando um pouco sobre o fato de que as pessoas têm um fraco entendimento sobre jejum. Meus irmãos, jejum é coisa de crente, sabe? Coisa de crente. Até faço uma pergunta para você: qual foi a última vez que você fez um jejum e oração? E um tempo que você separa para, por meio da fraqueza do corpo, você fortalecer o seu espírito no Senhor. Depender menos de você e depender mais dEle. Jejum e oração. Nossa confissão de fé de Westminster e o diretório de culto de Westminster confirmam o que a Bíblia diz nesse ponto, que há momentos na vida do cristão, ou de uma igreja, ou de uma comunidade, que dadas certas tragédias, certas crises, certas assolações, o povo de Deus deveria jejuar. Nós deveríamos fazer isso, meus irmãos. A fidelidade do Senhor é quem nos leva a suportar investidas e injustiças. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, em último lugar, a fidelidade de Deus, que será capaz de nos levar a continuar servindo em meio à aflição. Porque o texto agora vai dizer que a reação de Potifar, depois de ouvir toda aquela, ele não sabia que era falsa, mas toda aquela falsa acusação da sua esposa, foi de ficar irado. O texto diz que acendeu-se a ira do homem. E ele não teve outra solução, meus irmãos, senão lançar José no cárcere. Aqui tem uma observação exegética interessante. Os comentaristas, eles apontam que a tentativa de estupro era uma ofensa capital no Egito.
Mas o fato de que José foi jogado na prisão e não imediatamente sentenciado à morte, poderia indicar que Potifar não estava totalmente convencido da culpa de José. Interessante, né? Porque o motivo da ira dele não foi declarado no texto. Vocês perceberam isso? Falou que ele ficou irado. Mas por que ele ficou irado? Será que ele estava irado com José, de fato? Ou será que ele estava irado por perder os serviços de um mordomo competente? Será que ele estava irado porque ele conhecia a Potífera? E ele conhecia o servo dele. E agora ele estava indignado, porque ele não estava convencido. Ou será que ele estava irado simplesmente porque isso aqui era uma saída para ele livrar a cara dele perante os seus servos, para não deixar de fazer nada? Meus irmãos, a gente não sabe. De qualquer forma, as ações de José aparentavam ser uma violação de confiança, e Potifar não tinha outra saída senão, no mínimo, jogá-lo na prisão. A prisão onde os prisioneiros do rei eram confinados, é o que está escrito aqui. Era uma espécie de prisão de segurança máxima daqueles dias, não era para qualquer um, não. Mas o texto vai nos lembrar, mais uma vez, que o Senhor era com José. E, meus irmãos, o que vai acontecer na prisão é surpreendente, porque mal ele chega na prisão, o texto diz que agora ele logrou mexer com o carcereiro. E o carcereiro gostava de José e começa a fazer com José, dentro da prisão, a mesma coisa que Potifar fazia dentro da casa. Confia os bens, confia os prisioneiros. Meus irmãos, me faz lembrar uma história de uma vez que um jogador famoso de futebol, recentemente, foi preso com alguns documentos adulterados num outro país, e ele ficou na prisão desse país. E logo que ele chegou na prisão desse país, o que o pessoal fez? Bota ele para jogar o campeonato da prisão. Se tornou um artilheiro da prisão. Todo mundo pegando, gente. Quando eu vi a matéria no jornal, eu falei, esse mundo é muito maluco, né? O pessoal pegando autógrafo dele na prisão, ele tirando foto com os prisioneiros. Meus irmãos, José se tornou um artilheiro da prisão, meus irmãos. O texto usa a mesma frase, que o carcereiro gostava tanto dele que não se preocupava com as coisas. Porque, meus irmãos, aonde José botava a mão, o trem prosperava. Mesmo na prisão, Deus abençoa José. E mesmo na prisão, José continua servindo a Deus com fidelidade. O que é muito interessante, não é, crentes? Porque eu e você muitas vezes usamos algumas justificativas na nossa vida, das circunstâncias do nosso emprego, trabalho, família, para não fazer bem aquilo que a gente deveria fazer. Ah, pastor, se você tivesse o chefe que eu tenho, você não estava falando isso. Se você ganhasse o salarinho, que eu ganho, pastor, você sabe, não era assim. Mas José não usa justificativas esfarrapadas. Deus era com ele e ele é fortalecido no Senhor. E mesmo sendo um escravo em declínio no Egito, porque ele, meus irmãos, ele era José, que tinha sonhos, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, foi parar na prisão, mas que declínio! Mas ele continua servindo ao Senhor, porque na verdade era a graça do Senhor que levava ele a abençoar os prisioneiros infelizes que não tinham o temor do Senhor. Alguns anos atrás, eu li um dos livros chamado E Agora Como Viveremos, e eu digo que é um dos livros porque tem mais de um livro com esse título. Tem um do Schaeffer, mas também tem um do Charles Colson, que ele escreveu com a Nancy Pearcey. E nesse livro ele conta um pouquinho do ministério de prisão que ele visitou na América Central, na época que ele tinha um programa de rádio. Ele era um apologista famoso nos Estados Unidos na década de 80, e ele foi visitar uma prisão terrível na América Central. Na América Central, eu não sei se você sabe, Equador, México, Guatemala, algumas das prisões mais perigosas do mundo estão lá. E ele foi visitar por causa da notícia que havia chegado que um preso crente, arrependido dentro da prisão, evangelizou outros presos. E aqueles presos ali começaram a se converter. E quando ele chegou nessa prisão, ele não acreditou no tipo de culto que tinha dentro da prisão. Num dos programas de rádio dele, o Charles Colson chega a comentar que o culto da prisão era melhor que o culto da igreja dele, porque Deus estava fazendo uma obra mesmo dentro da prisão. Meus irmãos, essa perspectiva, ela só nos é possível quando a gente inverte a relação da nossa vida e passa a enxergar as coisas pelas lentes de Deus e não pelas nossas lentes. Quer ver? Seria muito fácil para mim, meus irmãos, e essa seria uma tentação para mim, seria uma tentação para qualquer um de nós pastores, fazer o seguinte sermão, da seguinte forma, o título do sermão poderia ser:
a imitação de José. E eu poderia pregar o sermão bem assim, seria a minha conclusão. Então, igreja, imitem a José. Porque vejam, que homem, que exemplo de integridade, que exemplo de pureza moral. Sejam bons empregados, como José era um bom empregado. Homens, namorados, fujam da fornicação, como José, que era um jovem exemplar na igreja dele. Homens, não traiam suas esposas, sejam como José, seus miseráveis. Meus irmãos, se o meu sermão se reduzisse a isso, seria o que a gente chama de um sermão moralista, que levaria você a depender da força do seu braço e da sua capacidade e resiliência de imitar José, não é verdade? E aí a pergunta que eu te faço é: por quanto tempo você conseguiria? Talvez você pudesse sair daqui com a empolgação momentânea, falando: é isso mesmo, pastor, fala mesmo, pastor. Mas eu te pergunto se você aguentaria ser o bastião da moralidade, da impecabilidade por muito tempo. Porque nós homens nos conhecemos, vocês mulheres se conhecem, os jovens se conhecem, e não está em nós o sermos impecavelmente fiéis o tempo inteiro. O erro, meus irmãos, é justamente ler esse texto e assumir que o texto é sobre José. Assumir que qualquer ser humano seria capaz de nos transformar por imitação apenas em algo que nós não somos por essência. Porque não é um sermão sobre José e não é um sermão nem sobre você. Mas é um sermão sobre o Deus fiel que prometeu ser conosco diante de um desafio humanamente impossível. Veja, vamos situar essa história então no seu contexto cristológico, bibliológico. A gente está lendo a história de um homem, José, que se fosse para ser recompensado por tudo que ele fez, ele era para estar no oposto de onde ele está agora. Mas a prisão de José está cumprindo um propósito soberano de Deus dentro dessa trama. Meus irmãos, leia essa história como se fosse o roteiro de um filme, maior do que o próprio capítulo que nós estamos lendo. Deus estava posicionando José numa prisão que era o local de onde ele iria abençoar o Egito e, sobretudo, ele agiria como um libertador para o povo de Deus posteriormente. José traria esse exemplo de redenção à família de Jacó, que estava sob as promessas da aliança de Deus. É a história da promessa, é a história da aliança. José, então, meus irmãos, apenas humano, falho e pecador, porque a gente sabe que ele vai pecar, errar, a gente sabe disso. Ele estava prefigurando um libertador muito superior, que seria capaz de se manter verdadeiramente fiel em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. E hoje à noite falaremos um pouco sobre o Getsemane, então você vai entender um pouquinho mais disso. Mas veja, quer ver? 5 paralelos. 5 paralelos. De como a vida de José prenuncia a vida de Jesus Cristo. Vejam lá. José estava numa posição elevada e foi humilhado. Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, estava numa posição elevada e se humilhou, se encarnou e se fez servo, esvaziando-se a si mesmo. Assim como Deus era com José, segundo paralelo, Deus era com Jesus. Um menino, como no início da vida dele já era registrado que a graça de Deus era com ele, e o próprio Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Assim como José foi tentado pela esposa de Potifar, a Potífera, tentado a pegar um atalho, para se tornar alguém que tinha uma mulher como ela, a ser alguém importante. Jesus foi tentado por Satanás no deserto para pegar um atalho para o poder. Quarto, assim como José ficou em silêncio quando foi falsamente acusado por aquela mulher, Jesus ficou em silêncio quando foi falsamente acusado pelos seus opositores. Quinto, assim como José era inocente, foi punido com prisão, Jesus era de fato inocente e foi punido com morte. Então, meus irmãos, é apenas um conjunto de coincidências? Pastor, gostei, paralelos entre as duas histórias, bacana, que legal. Não, meus irmãos, longe disso. Porque a diferença é que a fidelidade de Cristo em todas as coisas
especialmente em jamais pecar contra o Pai e suportar uma punição injusta por nunca ter pecado, essa fidelidade alcançou para nós que somos família de Jacó, uma eterna libertação do pecado. Veja, meus irmãos, perceba, embora Deus estivesse com José e com Israel em tempos de perversidade, em termos de prosperidade, em tempos de tudo, Jesus, no auge do sofrimento dele, foi abandonado momentaneamente, para que naquele momento ímpar ele sofresse algo para que nós nunca fôssemos abandonados por Deus. Você sabe por que Jesus, sabe por que eu e você temos a presença de Deus conosco nessa manhã aqui dentro dessa igreja? Porque Jesus, naquele momento ímpar da cruz, experimentou o máximo abandono, dada a maldição de Deus que foi lançada sobre ele. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, meus irmãos, ele assegurou agora essa presença conosco, mesmo em tempos de sofrimento. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Nós sofremos por causa de Jesus e nós sofremos com Jesus. E o apóstolo Paulo sabia que esse sofrer com Jesus, meus irmãos, era um sofrer da presença real do Espírito Santo conosco. Que alegria saber que Jesus prometeu à sua igreja que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então os cristãos de hoje, eles podem se animar ao ler Gênesis 39, não porque José era um barato, é justamente porque José não era, mas Deus era. Esse é o grande ponto. Porque eu e você, assim como José, passaremos por altos momentos na vida, felicidades e alegrias, por baixos momentos. Reverendo Silvio Biso hoje na oração pontuou maravilhosamente bem: houve um tempo de pandemia e agora as coisas estão arrefecendo um pouco. Não é a prova de que no mundo mesmo Deus age em ciclos, Deus cuida, Deus protege. Em todos esses momentos, aqueles que estão em Cristo podem obter consolo, mesmo quando ele não é sentido ou visto. Porque ele tem dito, Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Outro dia minha filha perguntou para mim, ela já tinha aprendido no catecismo, mas ela esqueceu. Ela perguntou: papai, onde está Deus? Eu falei: eu sei, filha, que a gente não está vendo, né? Mas ele está conosco. Papai, mas eu não consigo vê-lo. Eu também não, filha. Eu também não. Mas não é só porque a gente não consegue ver alguma coisa que ela não está acontecendo. Deus está conosco. Por quê? Porque ele se deu o nome de Emanuel. O que é Emanuel, meus irmãos? Deus conosco. Deus conosco. Ele subiu aos céus, deixou o seu Espírito conosco, e portanto não importa se você está sentindo ou não está sentindo, se você está vendo ou não está vendo, se você está em sucesso ou em falha, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, temos a garantia e a certeza do Teu cuidado para conosco nessa manhã, porque a Tua palavra, que é infalível, cujo cada tio e ponto dela não passará sem que o Senhor cumpra toda a lei, todas as coisas. O Senhor fez isso no passado, o Senhor continua fazendo isso hoje, e o Senhor continuará cumprindo suas promessas quando retornar para nos resgatar, Senhor. Queremos te agradecer, porque é a base da tua presença conosco que nos capacita pelo Espírito Santo a usarmos os nossos dons para abençoar o mundo. É por causa de Cristo conosco que podemos ser fiéis e temos o nosso corpo como propriedade exclusiva de Jesus e fugirmos da tentação no poder de Jesus. E é por causa da tua presença conosco que, quando as coisas estão difíceis, podemos continuar servindo ao Senhor, mesmo em prisão, mesmo em fome, mesmo sob calúnia,
continuar fazendo a obra do Senhor, porque Cristo que passou pela cruz nos ajudará. Muito obrigado, Senhor. Se somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque de maneira nenhuma o Senhor pode negar a si mesmo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.